Muito bem, estamos de volta com os donos da bola e atenção, hein? Põe música de drama aí, Ericão. Aquelas que rolam no Amaro. Atenção, hein? Recado para você que tá ligado nos donos da bola. Daqui a pouco, preste atenção. Tem selinho no Júnior Brasil. É promessa. Vai ganhar um selinho meu. O melhor ataque do Brasileirão voltou a brilhar, hein? Foram 5 gols marcados e mais um caminhão de chances desperdiçadas. Algo que não agrada ao técnico Marcelo Oliveira. Fala, Marcelão. Mesmo sem vencer há 2 rodadas, o melhor ataque do Brasileirão voltou a funcionar. Um mês longe dos gramados e o substituto de Bruno Rodrigo abriu o placar. É uma alegria muito grande, satisfação muito grande. O importante é também a gente poder, na nossa parcela de colaboração, ajudar os companheiros também. Depois foram várias tentativas, com Everton Ribeiro, William, Borges e Egídio. Um primeiro tempo morno, sem muitas perspectivas. Difícil imaginar o que estaria por vir na etapa final. Não dava mais para perder tantas oportunidades. Direto da base para a lateral direita, na velocidade e com uma ajudinha do zagueiro, o garoto Mike marcou o primeiro dele com a camisa celeste. O terceiro gol veio de quem estava com saudade de balançar as redes. Recuperado de lesão, Borges entrou como titular e comemorou. Carinho dos torcedores na rua, andando, perguntando quando que eu ia voltar e hoje eu voltei a jogar. A minha vontade era muito grande de fazer gol e fico feliz porque isso aconteceu. Para Ricardo Goulart, sobrou vontade, mas faltou mira. Perdeu um gol incrível. Depois desse presente de Elber, o desvio dele direto para a rede. Feliz de ter feito um gol, 2 rodadas sem fazer, agora é descansar, pensar no Flamengo. Para encher a mão, mais um garoto que saiu do banco de reservas para definir a partida. Esses últimos jogos não estava sendo bom para mim, estava batendo na trave, estava um gostinho, sensação amarga. Então, graças a Deus, voltei a estar bem com as redes, por estar fazendo gol e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. O Cruzeiro joga assim, o Cruzeiro joga muito ofensivo, sempre para frente. Às vezes demora um pouquinho o adversário fechado, buscando contra-ataque, mas infelizmente desencantamos aí no segundo tempo, tem sido assim no Mineirão. Aumentamos o nosso saldo e obtivemos 3 pontos fundamentais aí na tabela, e vamos estar aí brigando na frente, isso é importante. Bom, parabéns ao Marcelo Oliveira, está fazendo um trabalho fantástico. Eu perguntei aqui na sexta-feira exatamente sobre essa questão, o torcedor é passional, a gente entende. Mas se o Cruzeiro perde ou empata, criticam e já querem a cabeça dele, e quando ele vence, elogiam. Olha, prestem atenção nos números do Cruzeiro e vocês vão ver o trabalho que o Marcelo Oliveira vem fazendo frente ao Cruzeiro. É um trabalho impecável. Portanto, torcedor do Cruzeiro, tenha paciência, que o Marcelo Oliveira tem feito um trabalho formidável. Cadu Doné, Borges ganhou a posição de titular, Cadu? Olha, boa pergunta, e como o Júnior falou que fora do ar, Vinícius Araújo entra em pouco tempo, faz o gol. Eu, sinceramente, ainda daria mais chances para o Vinícius Araújo. Gosto desse estilo de camisa 9, com mais velocidade, que sai da área, que busca o jogo. Mas, assim, é muito disputada essa questão. Os dois são muito bons, então não acho nenhum absurdo escolher o Borges. Eu, pessoalmente, ainda iria com o Vinícius Araújo mais um tempinho. Dimar Oliveira, o povo quer ouvi-la, Dimar. Sim. O Borges foi muito bem. Acho que à medida que o Cruzeiro foi entendendo, a forma de jogar do Borges foi tranquilo, mas para mim o titular é o Vinícius Araújo. Júnior Brasil, o povo também quer ouvi-lo. Borges ou Vinícius Araújo? Obrigado. Vinícius teve as 5 chances dele e eu entendo que agora, apesar de ser fã do garoto, que o Borges também tem as oportunidades dele. Eu também, assim como o Cadu Doné, Dimar Oliveira também defende o Vinícius, Araújo. Eu também acho que o Vinícius Araújo que deve insistir um pouco mais com o Vinícius Araújo. Afinal de contas, o Cruzeiro chegou até aqui com ele como titular, boa parte com ele de titular, e tem sido um jogador tão importante
que ele dava o ritmo da velocidade no ataque cruzeirense. E até, só para completar esse negócio de quem vai ser titular ou não, o Marcelo deu uma pista no vestiário, que foi quando ele disse, e até perguntado sobre a questão do Vinícius, ele disse que alguns jogadores, e aí ele até brincou e falou assim, olha, não sei se vocês sabem, mas a gente tem como saber quando o jogador está muito desgastado, e aí é preciso dar um tempinho para ele. Então eu acho que ele explicou o que aconteceu, que o Vinícius não entrou como titular, e aí foi uma surpresa na escalação, porque realmente, como o Mike, ele deu uma poupada no Vinícius. Então acho que o Vinícius volta. Dele, claro. Ó, e eu vou dizer mais, ô Marcelo de Lima Henrique, presta atenção aqui. Se liga na parada que eu vou falar aqui. Sua arbitragem foi péssima e só não foi discutida porque o Cruzeiro fez o jogo ficar fácil no segundo tempo e goleou. Quando ele fez uma boa arbitragem? Nunca. Você lembra? Ele é péssimo árbitro. Totalmente confuso e sem critério desde que eu conheço. Agora, sabe uma coisa? Aliás, a partida entre o Atlético e o Internacional também foi marcada por muitos lances polêmicos. A gente vai ver alguns deles aí e vamos aproveitar para falar da arbitragem como um todo. Vamos mostrar os lances aí, por gentileza. Olha aí, primeira expulsão no Fernandinho. O Cadu já se manifestou, disse que foi injusta, até porque houve uma falha exagerada. Eu achei que foi correto, só que não houve o mesmo critério em relação a outras faltas. Eu acho que não tem critério e acho que o árbitro, ele foi infantil, mas o árbitro também foi descomunal. Da cartãozinho amarelo. É o próprio irmão. Jogou pra torcida, né? Que faz isso, o próprio Paulo César. Ele pega, gasta cartão no início, chega no segundo tempo, aí poupa em faltas piores que no primeiro tempo ele não dá. E outra coisa, eu não sei se vai estar aí na relação de lance, mas eu não expulsaria o Vitor também não. Errou, foi vacilo. Exatamente. Eu também não acho que era pra vermelho. Até porque o que acontece é o seguinte, eu vou dar meu pitaco também sobre essa questão do Fernandinho aí. Eu achei que o Fernandinho foi extremamente imprudente, mas isso aí abre a tal da interpretação. É, isso aí. Então, por isso é que não dá. É interpretação. O árbitro interpretou que ele deu a cotovela, desferiu o golpe na face de Temerário. Jorge Henrique. E aí ele foi expulso. Então é o seguinte, cara, não tem conversa, é interpretação. Foi imprudente o Fernandinho. Encenação também do Jorge Henrique, porque não sangra, como diria Padre Quevedo, né? Não sangra. Mas eu quero deixar uma coisa clara aqui. Para mim, o árbitro foi correto a partir do momento que ele interpretou que houve um fato, uma agressão. Uma agressão ali no lance. Eu concordo que é lance para interpretação, que dá margem para essas duas visões, ou amarelo ou vermelho, é um lance polêmico mesmo. E mesmo pensando que o amarelo seria mais condizente com a gravidade do lance, eu acho que o Fernandinho errou. Eu acho que mereceria o amarelo, mas isso não isenta o cara do erro, pelo amor de Deus. Ele foi imprudente, claro, ele errou, ele não deveria ter feito aquilo, mas para mim era amarelo. Agora vamos para o lance do goleiro Vitor. O lance do goleiro Vitor, a expulsão do Vitor. E aí o jogo acabou, ele foi, se virou para a torcida e chutou a bola. Isso aí a gente vê em 200% dos jogos. Pelo amor de Acabou Deus, o jogo, o cara chuta para o alto, um chuta para a torcida mas chutou e tal. A bola para o torcedor, não precisava. Mas tem um detalhe. O árbitro deu o cartão e, consequentemente, expulsou, mas ele não viu. Quem chamou a atenção dele para o lance foram os jogadores do Internacional. E por isso eu entendo que o árbitro errou. Ele não viu o que aconteceu. O auxiliar também não viu. Com ele, mas o time do Inter foi para cima. Foi pressão do Inter. Foi pressão do Inter. Você está dizendo que ele expulsou sem saber direito o que aconteceu. E não porque o auxiliar dele falou, porque o time oposto falou. Exatamente. Não, mas aí ele está ali na comunicação. Não, tudo bem, Júlio. Mas se o auxiliar disse para ele, olha, ele fez isso, até a informação do Chico Garcia lá do Sul é de que ele registrou na súmula que a torcida do Inter atirou de fato latas dentro do gramado, cuspiram nos atletas, então está relatado em súmula. Eu acho que ele foi injusto a partir do momento que ele não viu. E não tinha amarelo, né? Tem que lembrar isso, ou tinha? Não tinha amarelo. Vitor tinha amarelo, né? Foram dois amarelos. Amarelo. E aí, inclusive, a informação é que os próprios jogadores falaram para ele, você vai ter que expulsar porque ele tem amarelo, porque ele não se lembrava da informação. Já tinha acabado o jogo que arrancou do time do Inter, né? Mas o Luiz Flávio de Oliveira, ele tem um rótulo de ser árbitro caseiro. A vida inteira foi isso. Ele e o irmão dele. Ele e o PC. São árbitros caseiros. Mas ontem ele demonstrou isso. Porque durante o jogo ele foi muito mal.
Agora, é uma pena a gente não ter aí os dois pênaltis. Para mim, houve pênalti no Michel no primeiro tempo e um pênalti claríssimo no jogo no segundo tempo. Ele não deu por quê? Porque ele tem medo. Ali é tipo uma arena do Jacaré em Novo Hamburgo. Mas sabe? A gente alertou, eu alertei no início da transmissão da Band News, o seguinte: depois do que tinha acontecido no jogo do Corinthians, seria muito difícil nos jogos da sequência, como foi o jogo pênaltis do Atlético. Fossem assinalados. E durante a semana o Inter abriu a boca sobre a arbitragem. O treco do Corinthians já tinha aparecido, todo mundo já estava sabendo, então os árbitros já estavam assim. Aconteceu de errado e tudo bem. A arbitragem agora, já entrou pressionada em função do que o Inter falou. Os dois pênaltis também, né? Foi um pênalti equivocado para o Corinthians, um pênalti equivocado para o São Paulo. O que acontece? Quem grita mais acaba pressionando mais a arbitragem. Foi o que aconteceu, porque o Inter gritou. Agora, sabe o que acontece, Brasil? O Atlético ontem não teve esses dois pênaltis, teve pênalti contra o Botafogo também, que não foi dado, né? Claríssimo, um lance de MMA. O que assusta, e aí nessa brincadeira... A gente não ouve falar que o cara é punido, né? Que é uma reciclagem, os caras assumirem seus erros via a CBF, a Comissão de Arbitragem. Isso é que assusta. Ninguém é punido. Cadê o cara errou? Não há uma reciclagem, não é punido, não vai pra geladeira. Nessa brincadeira, o Atlético perdeu 4 pontos. Foram 4 pontos perdidos. Aí você fala, mas isso é mimimi. Não, tem o do Náutico também. Ainda tem o do Náutico ainda. Que até teve... Foi mais difícil, porque teve a cotovelada lá. Tudo bem, mas vamos falar só de Botafogo e do lance de ontem. Foram 4 pontos perdidos, não é? Mais o jogo que o Atlético tem a menos poderia chegar lá na frente. Aí você fala, não, mas isso é mimimi. Calma, que isso é só o início. Cruzeiro e Atlético não vão sofrer muito. O Cruzeiro contra o Grêmio, a expulsão do Souza, que também foi polêmica. Também contra o Grêmio. Então não é mimimi, cara. É por isso que eu falei com você, Brasil. Você que é defensor da arbitragem... Não, né? Eu defendo. Você é defensor da arbitragem. É a profissionalização, mais condições, para que o cara possa se dedicar mais. Agora, tem um detalhe. Né, essa tecnologia, esses caras que são de pontas, a gente está falando, porque você pega a maioria dos árbitros, mesmo um árbitro que é CBF e não é FIFA, ele não tem garantia que ele faz 5, 8 jogos e não tem essa renda. Agora, esses caras, o Bassols, o PC, o Marcelo de Lima Henrique, eles podem sim se dedicar exclusivamente. Eles estão em todas. Eles estão em todas. Rodadas, então, essa turma que é lá de cima, a gente tem que ter uma cobrança diferente com eles, porque é diferente daquele árbitro que vem e ganha 1.500 aqui, apita 1, 2 jogos no Mineiro, o cara faz 1.500, às vezes 3.000. Então, esse cara precisa de outra profissão. Não tem jeito. Agora, essa turma lá de cima, eles vivem só disso. São caras estudados, que têm condição, têm reciclado, têm toda a estrutura. Então, esse erro... Cobro sim, para mim são inadmissíveis. O que mais assusta, nada é feito pela comissão de arbitragem. E os árbitros não podem falar depois do jogo. Você não pode entrevistar o árbitro antes, no intervalo e nem depois do jogo. Se você marcar uma entrevista na casa do cara, a CBF e as federações travam, você não pode falar com eles. Né? Quando eles erram, eles não têm punição. Vamos botar na geladeira. Mas o cara vai apitar a Série B. Ué? Agora, fica também de um jogo. Fica na quarta, claro. No domingo já apita. Porque muitos falam que só a arbitragem mineira é ruim. Não! Brasil o problema é a arbitragem no mundo. Em Copa do Mundo tem erros que são abissais. Então, de modo geral, tem que mudar o conceito. Por isso que eu defendo a profissionalização, para que haja condição, para que a gente, quando vier aqui, o cara foi punido por isso, transparência, esse foi o erro. Hoje tem a tecnologia, tem que mudar o sistema, é um sistema falido. Agora, deixa eu te perguntar, vou insistir no assunto com você. Você acredita, naquela conversa, me fugiu completamente o nome do árbitro, ex-árbitro da Federação Paulista, disse o seguinte, olha, quando a gente é escalado, aí eles dizem assim, você vai apitar jogo do Corinthians, hein? Absurdo. Quando fala assim, aí o cara já fica todo temeroso. Isso né? É um absurdo. Então, você acha que isso tem fundamento? Às vezes o cara dá pela pressão? Claro. Que eu falo, é pressão de todo tipo. Quando às vezes o time está muito prejudicado, quando há o grito durante a semana, uma série de situações que fazem que o cara é pressionado. Na dúvida, aquilo que você falou. Essa expressão foi cunhada de tanto o cara favorecer o time da casa. Árbitro caseiro agora. Então tudo isso pesa, tem muita coisa, cara. Sabe quem tem cartão, quem pode levar o terceiro. E tem dirigente também, eles sabem tudo. E vem aqui aquele do Corinthians. Pressiona, vai atrás do árbitro, liga, não sei o quê, manda a gente. Eu mesmo já contei não vamos fazer também de santo e achar que só a arbitragem é o erro da história. Não. O próprio dirigente que tenta subornar, que tenta pedir, que tenta professar.
nunca houve. Você tem essa ingenuidade de achar que isso nunca houve no futebol? Eu já contei aqui Claro. que eu vi. Para. Eu fui fazer. Olha só, eu fui fazer um jogo pela Bandeirantes para a Rede Nacional em São Paulo. Quando eu cheguei no aeroporto, desci lá, olha, expectativa. Desci lá um jogo de uma equipe mineira contra uma equipe paulista. Cheguei lá, quando eu entrei no estacionamento, o motorista da Bandeirantes de São Paulo foi me buscar, entrei no estacionamento. Quando eu olhei, estava o árbitro do jogo que eu estava escalada, conversando com dirigentes da equipe, que era adversária da equipe mineira, numa reuniãozinha num canto do aeroporto. Aí todo mundo que estava comigo falou assim, Desmara, eu falei, gente, isso está acontecendo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai chegar? Ele falou assim, não, a gente teve encontro aqui, encontrei com eles. Eles estavam lá. Uma vez, quem que foi que ganhou uma camisa do Botafogo uma vez? Não lembro, mas teve isso. Teve um cara que pegou, ganhou uma camisa, ganhou um kit aqui. Teve uma série da HBO, chama FDP. Parece que eles encerraram ela antes dos 14 capítulos. Era sobre um ato. Era extraordinário. E era isso tudo que a gente está falando, a pressão. Às vezes o cara da federação, ele não esclarecia as coisas, não. Mas ele só virava e falava, olha, é tal time, é isso, é aquilo. Série nacional, HBO daqui. É uma coisa, uma pena que não seguiu adiante e não mostraram. E aí tem aquela outra mais antiga, do Dacildo Mourão, que hoje é comentarista esportivo lá no Nordeste, eu não sei precisamente em que estado e tal. Ele disse o seguinte, aliás, ele filmou, né, o Armando Marques dizendo, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. É que nem sempre dá certo. A gente não está querendo dizer que todas as vezes, ou a conversa que eu vi, que eu presenciei, já tenha dado certo em campo. Mas acontece, o que a gente está dizendo é que acontece. Tem árbitro honesto, tem dirigente honesto. Porque tem um dirigente também é o seguinte, eu tô careca de ver e até hoje eu queria que tivesse um dirigente feito isso. Olha, nesse jogo nós fomos prejudicados pela arbitragem. Aí no outro, fomos favorecidos, um absurdo tanto que fomos favorecidos. Eu nunca vi isso. Eu queria ter visto então o Tite ontem, o presidente do Corinthians. A gente não jogou nada bom esse pênalti, porque há erros e erros. Muitos equívocos aconteceram na rodada passada. O Atlético foi prejudicado. O treinador agora, fomos favorecidos? Não fala. O dirigente não fala. Agora, o Curitiba foi operado no Pacaembu, que ele foi um absurdo. E porque foi no final, né, cara? Me lembrou muito o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, aquele pênalti em cima do Ronaldo. Até a reação... lembra Corinthians Não, mas me lembrou, sabe o quê? A reação de revolta dos jogadores de Curitiba. Aquela sensação de estar sendo prejudicado. Isso que o Brasil falou tem fundamento, porque o próprio Curitiba foi beneficiado contra a Portuguesa num gol impedido. Né? Então, isso acontece. A grande questão é o seguinte, quando o árbitro quer favorecer, e não venha me dizer que não tem árbitro tendencioso, que tem, ele não expulsa, ele não dá pênalti, ele vai minando. É um cartãozinho aqui, aí cartão do zagueiro, acho que foi cartão aqui, inverte uma falta, trava daqui, trava dali. Deixa eu ir pro intervalo rápido, daqui a pouco, em 2 minutos, a gente volta. Até já.